Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui começando mais um podcast Recomeçar com Liliane Lima. Estamos aqui com a Josiane, com a Nadi. Elas vão estar falando um pouco do trabalho social que elas fazem na Casa de Recuperação. A pastora é da Batista Éden, a Nádia é da Thalita Cume, e vamos estar aqui conversando, batendo um papo nesse podcast, onde elas estão falando sobre o recomeço, né? Porque quando a gente faz um trabalho social para Deus, a gente também tem que ter um recomeço espiritual. Então vamos aqui chamar a Nádia falar um pouquinho sobre o trabalho que ela faz lá na Thalita. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que horas você vai estar vendo, né? Meu nome é Nádia. Eu sou coordenadora de um projeto social que se chama Thalita Cume. É uma casa feminina, uma casa terapêutica, né, para mulheres, que a gente recebe elas em condição de vulnerabilidade, né, para tratar de álcool, drogas, violência doméstica, né? Todos esses fatores a gente consegue atender. Como foi para você lidar no começo de tudo isso? Qual foi a sua, vamos dizer assim, onde você mais se apegou? Como foi para você lidar com essa situação? Então, essa pergunta é ótima, porque assim, a gente já tinha um trabalho com a casa masculina. E a gente já fazia esse trabalho com os homens e tudo mais. E quando Deus colocou isso no meu coração para fazer com mulheres, foi um pouco assustador, porque eu já tinha uma rotina de cuidar e de estar ali no meio, envolvida com o projeto dos homens. E as mulheres, aparentemente, parece que não, mas é muito, muito diferente, né? Então, quando Deus falou comigo sobre cuidar de mulheres, eu fiquei assustada porque eu não sabia muito como lidar, né? Sim, eu acho muito bonito o trabalho que você faz na casa da Thalita. Eu tenho visto que está dando bastante retorno, tem bastante mulher. E para estar ajudando vocês financeiramente, com roupa, calçado, como que a gente faz para estar interagindo nessa parte? Sim. A gente, vale dizer aqui que a gente vive totalmente de ofertas, né? A gente não tem assim um doador de uma empresa, nem nada. Então são as pessoas que acreditam mesmo no projeto, que querem ajudar uma mulher, que acreditam que elas podem ser restauradas, que elas podem realmente voltar para a sociedade, voltar para a sua família e poder recomeçar a vida delas. Então, quando você quer ofertar, a gente tem uma conta separada para isso, né, para você poder estar dando essa oferta tanto em dinheiro quanto em alguma coisa que você quiser ofertar. Você pode tanto levar na casa, como você pode levar na igreja também, que a pastora vai falar sobre a igreja. Ou você pode entrar em contato com a gente, né, nos telefones, e a gente vai até você buscar também, né? Sim, só mais uma pergunta. Vocês também fazem trabalhos, né, na casa para vender, para estar arrecadando dinheiro. Vocês fazem trabalho artesanal, somente com roupa, ou como que é o seu trabalho artesanal lá? Então, a gente faz o trabalho de acordo com o que a gente tem de material, né? Porque a gente vive de doações, então às vezes você não tem o material para fazer. Mas, por exemplo, as meninas conseguem fazer os panos de prato, que elas fazem, né, o crochê. Elas fazem as bonequinhas também, de pano, né? Os laços. Então, assim, e esse trabalho é tão interessante, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele gera renda para casa, para a gente comprar as coisas dela, porque mulher, você sabe como que funciona, precisa de um shampoo, de um condicionador, né? E às vezes a gente não tem esse dinheiro para um absorvente, tudo isso. Mulher precisa de mais coisas que os homens. Então, além desse trabalho manual, ele gerar renda para casa, ele também funciona como uma terapia ocupacional para elas. Por quê? Porque elas precisam desse tempo em que elas estão sendo criativas, em que elas estão tendo aquele tempo ali, né, de aprender um artesanato, às vezes não sabe, mas aprende, e também de produzir esse artesanato, que, né, a renda vai ser gerada através do trabalho delas, porque elas precisam também desse tempo de trabalho
ocupacional. Sim, eu só queria te perguntar uma coisa. E aquelas pessoas que não têm dinheiro, mas quer contribuir com os trabalhos dela? Elas poderiam estar indo lá, dar aula, tipo aula de maquiagem, aula de manicure. Vocês têm uma lojinha online que vocês postam? A gente ainda não tem essa lojinha, mas essa é uma ótima ideia. Essa coisa que você perguntou das pessoas, a gente tem alguma... na verdade, todo mundo é voluntário, né? Mas a gente tem pessoas, por exemplo, eu tenho uma menina que ela me acompanha desde que a gente abriu a Thalita. Ela vai lá, ela faz a sobrancelha das meninas, ela faz a unha das meninas, ela faz... Né? Então, assim, o que acontece? Essa moça, ela vai lá e ela presta esse serviço todo mês. E ela disse que Deus falou com ela, que era para ela ia disponibilizar o tempo dela. Porque nesse tempo em que ela está lá, cuidando das meninas, ela não está ganhando dinheiro, né? Sim. Então ela está disponibilizando o tempo dela. Então a gente sim aceita esses voluntários, porque além de você estar contribuindo com a casa também vai te ensinar muita coisa. Para ficar mais perto. Então a casa acaba te dando um retorno também, porque você vai ter uma experiência que talvez você nunca tenha tido, né? De conhecer a vida, a história dessas mulheres. Sim. E como foi a sua experiência? Com elas? Com elas. Então, é desafiador, porque, como eu estou te dizendo, a gente já tinha uma experiência com os homens, né, e tudo mais, e aí a gente vai para esse trabalho e pensa assim, eu sei fazer. Só que quando você chega lá e você se depara com elas, muitas coisas até da sua própria infância, dos seus traumas, das suas coisas que, né, talvez não foram curadas ainda, elas começam a vir para fora. E às vezes a gente pensa assim, eu pensava, né? Eu estou aqui para ajudar essas mulheres. Só que no fim, você sai transformada e ajudada e curada. Porque você vê a realidade dessas pessoas. Eu comento muito com a pastora Josi sobre isso. Que às vezes a gente não tem noção do que acontece na realidade. Tem pessoas que não conhecem a realidade delas nem de longe, né? E é muito triste, mas é muito libertador também, saber que mesmo elas tendo estado tanto tempo naquela situação, elas podem ser transformadas. E a senhora, pastora Josi, como é o trabalho da Batista Éden com os rapazes? Também Deus colocou no seu coração um trabalho com as meninas também, né? Que tá ali na rua, que trabalha nas casas. Como que é o seu trabalho? Como que vai ser o seu trabalho com essas meninas? Então, o nosso trabalho como igreja, a gente entende que de graça nós recebemos, de graça nós iremos, né, retribuir, né, a graça que já está sobre a nossa vida. E o Senhor, Ele tem acrescentado pessoas, né, no nosso meio, e pessoas que têm assumido a responsabilidade, né, e têm ouvido a voz de Deus e têm andado em cima, né, daquilo que Deus tem colocado no coração, né, deles. E hoje na igreja nós temos vários projetos sociais. A Thalita Cume é um deles, né, porque Deus falou ao coração da Nádia, e assim Ele fez com outros coordenadores também, que é o pastor Maica, a pastora Pamela, né, que hoje eles têm uma igreja também, que é a Igreja Batista Éden, lá no bairro Alfredo de Castro. Eles têm um projeto muito lindo também com crianças, que é o Jardim de Deus, né, que lá eles atendem, nós temos 65 crianças cadastradas lá. Eles atendem lá as crianças com café da manhã, almoço e lanche da tarde. Aula de balé para as meninas, jiu-jitsu para os meninos. Nós temos uma psicóloga que atende as mães também, né, lá uma vez na semana, porque lá nós temos uma realidade muito dura, né, um bairro assim, muito carente, e as mães precisam trabalhar. Então, o que acontece? As crianças ficam meio que né, na rua ali e estavam sendo aliciadas muito cedo, tanto para o tráfico, para uso de drogas, né, e prostituição. E o projeto ele veio de encontro a essa realidade, para que as crianças tenham um lugar para ficar, tenham um direcionamento, eles são instruídos na palavra de Deus, né? E eles podem crescer em graça e conhecimento, né? E tem sido uma bênção, tem sido muita luz lá nesse bairro, e para honra e glória do Senhor tem dado muitos frutos, né? Nós temos outros projetos também na igreja, que nós temos lá na igreja, funciona um restaurante comunitário,
que se chama 5 pães e 2 peixinhos. Ele funciona todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a domingo, desculpa. Às 11 horas da manhã nós temos um culto, né, uma palavra, um alimento espiritual, e depois nós servimos o alimento físico, né? Então, esse projeto, ele é destinado para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas ele é aberto para qualquer pessoa. Às vezes a pessoa quer ir lá conhecer, quer ir lá ver com seus próprios olhos, ouvir a palavra, né? Ser alimentado espiritualmente. Eu te convido, né, para estar indo conhecer. Esse é um dos projetos, mas nós temos vários. Nós temos também a Casa Resgate Vidas, que é uma comunidade terapêutica também para homens, né? E o restaurante, ele tem um papel fundamental, porque ele é como se fosse a estratégia que Deus nos deu para alcançar essas pessoas, né? Porque a pessoa às vezes vai lá por conta do alimento físico, né? Do almoço. Só que aí ele ouve a palavra, o Senhor, né, trabalha no coração dele, e ele fala, não, eu quero, né, eu vou aceitar essa oportunidade de ser transformado. E aí ele, né, se é homem, é direcionado para o Resgate Vidas, e se é mulher, para a Thalita Cume. E tem sido uma bênção, né? Nós temos também lá uma casa de apoio que funciona na igreja, que os meninos, depois que terminam o tratamento, eles ficam morando na casa de apoio até eles conseguirem um trabalho, conseguir se sustentar, conseguir pagar um lugar, né, conseguir de verdade ser restaurado ali de todas as formas, para que ele consiga caminhar sozinho, né? Então a gente dá ainda um suporte para, né, para eles conseguirem se firmar mesmo. E tem também para aquele que entende, terminou o tratamento e ele entende assim, não, eu tenho um chamado, né, no Senhor, eu quero trabalhar na obra de Deus. Existe uma escola que funciona todos os dias lá na igreja, que se chama O Chamado, a escola O Chamado. E eles são instruídos na palavra, né, e eles crescem ali em graça e conhecimento, para que eles sejam obreiros, né, na casa do Senhor, para que eles possam ser enviados aí às nações, né, para falar das boas novas do Senhor. E como foi para você lidar com tudo isso? O seu recomeço, o seu encontro com Deus? Porque a gente tem um recomeço quando a gente começa todo esse trabalho social, que eu perguntei para a Nádia. Como que foi para você? Recomeçar nunca é fácil, né? Sim. Eu venho de uma família católica, né? Então, assim, eu nunca imaginei ser pastora. Sim. Né? Mas Deus, ele foi trabalhando. Deus, ele tem a forma, a maneira dele, né, de trabalhar. Deus trabalhou na minha vida assim de uma forma muito rápida, né? E eu ainda não posso dizer assim que estou aprendendo ainda, né, a ser, porque eu sei que quem capacita é o Senhor, né? Se nós formos esperar, estavam conversando com a Nádia agora, se a gente for esperar estar pronto para fazer alguma coisa para o Senhor, né? Nunca vamos, então, porque sempre o medo pisar para que o mar se abra. E é isso que a gente, né, que eu tenho feito todos os dias. Eu tenho colocado o pé, vivido todos os dias, colocado o pé, e Deus tem feito, né? Eu vejo assim que ele vai trabalhando, né? A reconstrução, na verdade, ela é de dentro para fora, né? Ela é desconstruir tudo aquilo que você tinha como certo, como verdade, né? E desconstruir isso e colocar as verdades de Deus na sua vida, né? Então, esse foi o meu recomeço, foi ser confrontada mesmo com a verdade do Senhor e ver que eu estava indo para um caminho totalmente diferente daquilo que Deus tem para mim, né? Mas viver também as verdades do Senhor não é fácil. Não né? Requer renúncia, abnegação, né? Negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz todos os dias e seguir, né? Mas sabendo que aquele ao qual a gente deposita a nossa esperança nunca vai nos decepcionar, né? Eu sei que o Jardim de Deus está com um projeto, né? Que é uma rifa, onde as pessoas compram a rifa e participam das lives e dos programas. A senhora poderia falar mais sobre isso pra gente? Então, nós estamos com um projeto desafiador, mas que nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu vou deixar aqui para você, se você quiser participar, deixar o seu DNA nesse projeto, ser participante de tudo aquilo que Deus vai fazer.
nós temos uma campanha, né? Nós iremos sortear uma moto e você pode estar contribuindo, né? Sendo um apoiador ou um patrocinador. Se você é um empresário, quer contribuir, né? Nos procure, vai ter mais informações aqui na descrição desse vídeo e você pode estar entrando em contato para saber a melhor forma de você estar contribuindo e deixando seu DNA também nesse projeto tão grandioso. Nós iremos construir lá uma sede própria, né, tanto para a igreja quanto para o projeto. E nós pensamos em todas as coisas. Vai ter uma sala só para o balé, outra só para o jiu-jitsu. Nós vamos equipar para atender essas crianças com qualidade. E aquelas pessoas que quiserem contribuir com material, com material e outras coisas mais? Toda ajuda é muito bem-vinda, porque tanto com material de construção, às vezes mão de obra, tudo que você puder contribuir para ajudar nessa obra, né, nos procure. Você vai ser muito recompensado pelo Senhor, em nome de Jesus, né, porque o Senhor ele nunca fica devendo nada para ninguém. Então, deixe Deus tocar o seu coração, né, deixe Ele falar o seu coração, que você possa, através do seu coração generoso, deixar o Senhor te usar para alcançar muitas crianças, para a honra e glória do Senhor. Nádia, eu também quero pedir para você deixar os contatos, deixar a rede social. Você pode estar falando para a gente? A gente vai deixar aqui os contatos, os números, né? E as nossas redes sociais. Nas nossas redes sociais você vai ver as fotos, os vídeos que a gente faz, as nossas atividades lá, né, do que está acontecendo na Thalita, como você pode ajudar. Se você quiser ser voluntário de alguma forma, se você quiser ajudar de alguma forma, também nos procure num desses contatos que a gente vai te atender. Esse foi o podcast de hoje. Eu quero pedir para você compartilhar, curtir, segue as nossas redes sociais, que vai estar aparecendo na tela o YouTube, o Facebook, o Instagram. Mas antes de acabar, eu quero pedir para a pastora deixar uma mensagem para os nossos corações, alcançar você que está aflito, angustiado neste momento. Espero que Deus toque e fale com você através dessa mensagem. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor prepara todas as coisas. Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele que direciona. E nós sabemos, Pai, que há corações angustiados nesse momento, há corações aflitos, Senhor, desesperançados. Nós sabemos que o Senhor é o Senhor dos desesperançados, porque o Senhor é a esperança. O Senhor é aquele que faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que todas as pessoas que estiverem assistindo esse podcast agora consigam sentir a Tua presença, o Teu toque que é poderoso, Pai, para transformar vidas. Porque nós sabemos que o Teu reino é transformação de vida, é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. E sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de recomeço para você. Nunca desista. Nunca desista, porque Deus é o Deus da esperança. Ele é o Deus do recomeço, é o Deus do renovo, aquele que tem prazer em te dar um novo começo. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam para que nós possamos escrever uma nova história. Mas Deus quer escrever uma história nova com você. Que você permita o trabalhar de Deus na sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. A gente já está chegando ao fim do podcast. Eu quero pedir para você curtir, compartilhar, mandar para o amigo, mandar para o conhecido. No próximo podcast a gente vai estar falando com mais algumas pessoas, onde vai estar contando testemunho. Também vou contar o meu testemunho, o meu recomeço. A pastora, assim como a Nádia, está convidada para uma próxima entrevista, um próximo podcast. Você vai ser muito bem-vinda, foi muito produtivo, foi muito abençoado que a gente conversou agora, neste momento. E eu quero pedir para vocês curtir, compartilhar. Também quero pedir para vocês contribuir no projeto do Jardim de Deus, assim como na Thalita, na Batista Éden. É um trabalho social, é onde eu também frequento. Eu vejo o trabalho, estou lá nas terças-feiras gravando a live com o Jadielson. Muito obrigada e até o próximo podcast.